Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fábio Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Enriquecendo a Vida Espiritual. Isso mesmo, nós estamos localizados ali na rua José Vulcano, número 85, na Planejada 2. Nós estamos enfrentando esses dias terríveis, dias onde nós estamos praticamente proibidos de realizarmos os nossos cultos. E eu creio que aquele que é crente de verdade, né? Não aquelas pessoas convencidas, mas aquelas convertidas de verdade, que reconhece a igreja, o templo em si, como importante, o lugar de congregar, de estarmos juntos. É verdade que o apóstolo Paulo já frisou na sua epístola que a igreja somos nós, que o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, não é verdade? Então, nós acreditamos que o Senhor também permitiu, estabeleceu as quatro paredes para que a gente pudesse se reunir para congregar. Ali a gente ouve um testemunho, ali a gente louva junto, ali a gente sente, né, aquele momento de koinonia, que é a comunhão, é o estar juntos. Mas quando isso nos é tirado, aqueles que realmente ama estar nesse lugar que é o templo, sofre. E na verdade, nós estamos esses dias com o nosso coração um pouco chateado, na verdade, devido a não somente a pandemia, mas também o que ela tem causado e levado os nossos governantes a tomar algumas medidas que acabam até mesmo prejudicando a Igreja do Senhor. Queria que você localizasse aí um texto das Sagradas Escrituras que está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número, ou melhor, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Livro de 2 Reis, que eu tinha meditado agora há pouco também no livro do profeta Isaías, então eu fiquei em dúvida se ia trazer essa reflexão em Isaías ou em Reis. E o Senhor moveu meu coração a trazer aqui esta reflexão em 2 Reis, capítulo de número 6, que é uma história muito conhecida, mas vamos ver o que o Senhor tem aqui para ministrar em nossos corações, tá bom? 2 Reis, capítulo número 6, versículos 1, diz assim: Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. A reflexão que eu tenho aqui é justamente para nós que temos uma visão de crescimento dentro da obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela precisa crescer. E para ela crescer, tem que ter homens e mulheres que tenham a visão deste crescimento. Ou seja, ampliar a tenda, ampliar o local, ampliar o ambiente. E para isso é preciso nós começarmos a entender algumas coisas que está aqui dentro desse texto. A primeira coisa que nós temos que entender, amados, que para se crescer tanto no ambiente como também no trabalho espiritual, é preciso ter homens e mulheres de visão, como eu já disse anteriormente,
que realmente se coloquem à disposição para que esse crescimento possa acontecer e entender que os movimentos que nós fazemos, na maioria das vezes, aqueles movimentos onde nós gastamos dinheiro trazendo pregadores, gastamos dinheiro trazendo cantores, gastamos dinheiro fazendo ou nos preparando para uma grande festa. Muitas vezes esses movimentos não vai solidificar realmente a obra da forma que é para ser solidificada. Às vezes esses movimentos são voltados simplesmente para movimentos humanos, ou seja, só fica nas 4 linhas. E às vezes a gente acha que fazer esse tipo de trabalho é o que vai ampliar o lugar, é o que vai trazer o crescimento espiritual para a igreja. E a gente observa-se que nós às vezes programamos durante o ano algumas festas, alguns eventos, no objetivo de que esses eventos possam nos proporcionar mais almas, possam nos proporcionar mais recurso, podem nos proporcionar mais situações favoráveis à igreja, quando que, na verdade, esse tipo de trabalho, eles não solidificam o ministério, porque são apenas movimentos. O único movimento, até hoje, que nós podemos entender que deu certo, é o movimento da Rua Azusa, que nós chamamos de movimento pentecostal, que aconteceu na Rua Azusa, onde um homem chamado William Seymour, ele agora é tocado pelo Espírito para fazer um trabalho pentecostal, onde desse trabalho pentecostal nasceu vários outros trabalhos por o mundo afora. Um desses trabalhos, a igreja, ao qual nós fazemos parte, a Assembleia de Deus, na verdade, que dentro desse movimento pentecostal, na verdade, solidificou igrejas, porque era um movimento que era movido pelo Espírito Santo, onde despertava o coração de homens e mulheres a fazerem realmente a obra acontecer. E dentro deste movimento, 2 homens, Gunnar Wien e Daniel Berg, eles recebem então a ordem de Deus para vir para o Pará. E eles então vão para o mapa, observar onde está esse lugar chamado Pará. E a única coisa que eles conseguem alcançar no mapa é que este lugar Pará estava lá em Belém. E eles vêm para o Brasil, e eles então agora solidificam, através de muita dificuldade, um trabalho, né, que hoje tem mais de 100 anos, que é a Assembleia de Deus. Então esse tipo de movimento é um movimento onde despertou homens e mulheres a levar a obra e solidificar trabalhos. Agora, esses movimentos que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja, onde nós agranjeamos recursos o ano todo para fazermos uma festa, muitas vezes não passa apenas de movimento humano. E o movimento humano, depois que ele passa, ele traz estrago e deixa também muitos maus resultados. E um deles, muitas vezes, é até mesmo o desgaste financeiro e até espiritual que é criado dentro daquele trabalho. Aqui não, aqui eles estão tendo uma visão de crescimento, porque eles percebem que o lugar onde eles estão habitando é pequeno. Então eles têm a ideia de que eles precisam fazer alguma coisa para ampliar aquele lugar. Glórias a Deus. E eles têm então a ideia de ir cortar madeira. E aí vem a segunda coisa que tem que acontecer conosco. Eles não pegam lá meia dúzia de pessoas para eles cortar madeira, eles trabalham em conjunto. Então eles têm a ideia de que aquela visão é uma visão de Deus. E quando a visão é a visão de Deus, não promove uma pessoa só, irmãos. A gente vê aí uma luta, muitas vezes, das pessoas entenderem que quando você chama um grupo de pessoas para se despertar uma visão, é porque você pretende que este grupo trabalhe em conjunto. Porque todos aqueles que trabalham unidos, em conjunto, a possibilidade do negócio crescer e ampliar e o negócio for com mais rapidez é muito mais do que se um só estiver trabalhando. Então a segunda coisa que eles entendem aqui, que eles precisam trabalhar junto. Não ficou ninguém almejando somente executar aquilo que iria fazer bem para si próprio. Porque hoje a gente vê que as pessoas, elas estão dentro da casa de Deus, algumas pessoas, mas elas não querem trabalhar em conjunto. Quando se diz vamos trabalhar em conjunto, elas têm dificuldade.
porque ela aprendeu a apenas a exercer aquilo que automaticamente o seu coração, que às vezes é enganoso, quer exercer. É por isso que você vê que as pessoas elas dão mais ênfase para dentro do templo do que para fora do templo. Então eles têm a ideia de uma visão de crescimento, eles dizem, agora nós vamos junto. E o interessante é que quando eles resolvem junto, um deles tem a ideia, diz, opa, nós não podemos ir sozinhos, nós temos que levar o profeta. E é aí que eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, como que é que você lida com o profeta da tua igreja, com o pastor, com o líder da tua igreja? Né? Você gosta que ele participa das tuas coisas? Ou você é aquela pessoa que tudo que você faz, o seu pastor é o último a ficar sabendo, o teu líder é o último a ficar sabendo? Depois que as malas estão prontas, aí que chama o pastor, diz, pastor, ó, a minha mala está pronta aqui, eu não quero mais essa mulher e estou indo para minha casa, estou indo embora de casa. Ou a mulher fala, ó, a minha mala está pronta aqui e eu estou indo de casa. No dia de ir embora que o profeta é chamado. E assim acontece em muitas áreas da vida de pessoas. Que antigamente os pastores eles tinham eu não posso dizer uma liberdade, mas eles tinham um respeito tão grande que qualquer coisa que era feito, o pastor era comunicado. Parece que a figura do pastor era importante naquele negócio. E algumas vezes o pastor até mesmo não queria interferir. O aconselhamento dele era tão forte que algumas pessoas deixavam de fazer aquilo que estavam programado por respeito à palavra que o homem de Deus fez. E com o passar dos dias, eles percebem-se que aquilo que o pastor falou foi verdade, que se eles tivessem insistido naquela visão, eles automaticamente teriam pisado na bola com Deus e teriam jogado tudo para fora. A importância de levar o profeta, a importância de comunicar o profeta, a importância de querer o profeta. Não é verdade? Hoje nós queremos todo mundo na nossa mesa tomando café, menos o pastor. Queremos todo mundo almoçando na nossa mesa, menos o pastor. Queremos todo mundo jantando na nossa mesa, mesmo o pastor. A figura pastor hoje está ficando uma coisa defasada, né? As pessoas não estão mais respeitando o líder como é para ser respeitado, porque as pessoas olham muitas vezes outras coisas, né? Que foge da realidade bíblica, que é realmente submeter ao seu pastor e passar a entender que ele é seu guia, ele é aquele que vai ajudar você a trilhar os caminhos dos momentos, não somente difíceis, mas também nos momentos bons. Então eles dizem, ó, a gente vai cortar madeira, nós temos visão de ampliamento, vamos trabalhar em conjunto, mas o nosso pastor tem que estar junto com nós. O líder tem que estar junto com nós. E eles convidam o profeta para ir junto, porque eles entendem a importância do profeta naquele trabalho, naquela obra. Se você não é aquela pessoa que não dá importância para o seu pastor, para o seu líder na obra, você tem uma tendência muito grande de naufragar. Louvado seja Deus. Eu vejo pessoas diariamente querendo confrontar o seu pastor, confrontar o seu líder com as suas opiniões, com as suas próprias vontades, e eles acabam esquecendo que nós estamos plantando algo e que nós vamos colher lá na frente. Melhor coisa que tem, irmãos, é submeter, ser submisso ao seu líder. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer prosperar em tudo, tenha a presença do teu líder com você. Louvado seja o nome do Senhor. Para com esse negócio, eu não preciso do meu pastor, isso aqui, eu faço lá. Não, você precisa. Você é membro de uma igreja, você é líder de uma igreja e você tem que aprender a entender que o seu líder ele é importante em algumas decisões que você vai tomar na sua vida. Antes de tomar qualquer decisão que seja na tua vida, seja ela pequena ou grande, sabe? Busque a orientação do seu líder, busque a orientação do profeta, glórias a Deus, não fica fazendo desprezo, né? Tem pessoas que o pastor ora para ele o ano todo, mas quando é para ele decidir alguma coisa, ele vai perguntar para outro, né? Só falta ele jogar búzios, só falta ele jogar cartas, só falta ele buscar no horóscopo, mas não tem a humildade de reconhecer, chamar o seu pastor para tomar um café e dizer, pastor, eu estou com intenção de fazer isso, o que o senhor acha como um homem de Deus, como uma pessoa experiente? Louvado seja Deus. Eles foram espertos, vamos levar o profeta junto. E quando chega lá, irmãos, o lugar que eles estão cortando madeira, eles não saíram naquele momento, aquele conjunto de pessoas, não fala quantos homens que estavam,
mas diz que tinha bastante gente que estavam lá cortando madeira. Quando eles saíram e levaram o profeta, eles não pensaram que ia ter um incidente, ia ocorrer alguma coisa de errado. Porque é assim também, não é verdade? A gente faz as coisas, planeja as coisas e a gente nunca imagina que pode dar errado. Louvado seja Deus. Ninguém, quando vai fazer uma viagem, por mais que ele faz a vistoria no carro e o carro está em perfeitas condições, ele não viaja para depois de 10 quilômetros ou 20 ou 50 quilômetros o carro quebrar. Mas acontece, porque incidente e acidente acontece. E quando eles estão lá cortando madeira, ocorre um incidente. Ou seja, o ferro do machado de um caiu dentro da água. Glória a Deus. Olha a importância do profeta. Oh, glória. Olha se ele não tivesse levado o pastor. Olha se eles não tivessem levado o líder de visão. Não é assim? Ah, meu pastor é um cafona. Ele é 1950, a mente dele ainda está lá atrasada. Mas ele é o teu líder. E tem situações que você vai passar que ele vai ter para você a resposta. Ele vai ter para você a solução. E aqui eles levaram o profeta. Quando chegou lá que caiu, o profeta, opa, esquenta a cabeça não. Eu sei como tirar esse negócio aí. E olha que o lugar que eles estavam não era tão raso. Mas também não era fácil tirar aquele ferro que caiu lá. Porque eu acredito que as águas eram escuras onde eles estavam. Então não tinha nem como enxergar onde estava. Ele só perguntou onde caiu. Aí falaram aqui. Aí ele foi com a varinha, a importância do profeta, irmão. A importância daquele que tem visão, daquele que está acima de nós. Não acima no sentido de ser melhor, mas acima no sentido de liderança, de visão, de, como que eu posso dizer, de aconselhamento. Que passou por alguns caminhos que você ainda não passou. E a Bíblia diz então agora que ele coloca a varinha lá e o machado flutua. Glória a Deus. A importância do profeta, a importância de levar o profeta, a importância de consultar o profeta, não esqueça disso. E o profeta então faz que aquele machado flutua. E quando o machado flutua, irmão, o que vem nos ensinar aquele machado flutua? Eu tenho um slogan no ministério particular, a qual a gente tem, né, que todos conhecem, sabe que nós exercemos o ministério itinerante por muito tempo, né? E eu tinha um slogan assim: estou saindo para usar a ferramenta emprestada. Então a ferramenta que Deus me deu, que é a palavra, ela é emprestada. Um dia eu vou ter que devolver. Então aqui, quando ele disse, ah, Senhor, era emprestada. Esta ferramenta, ela era emprestada. Ou seja, vai chegar um dia que eu vou ter que devolver essa ferramenta. E aqueles dias, o machado era muito raro. Era difícil quem tinha um machado. Tá? Era difícil quem tinha um machado, porque era uma ferramenta muito rara, era algo que praticamente estava quase extinta. Poucos tinham essa ferramenta. E a preocupação daquele moço que deixou essa ferramenta cair é porque ele tinha que devolver para o dono. Oh, glória! E é esta preocupação que muitas pessoas não estão tendo. Elas estão fazendo de tudo, de qualquer jeito, relaxadamente, sem orar, sem buscar e esquecendo que essa ferramenta um dia será entregue a Deus. Por isso, que a minha ordem aqui, através da ordem de Deus, é falar para você, cuidado, a tua ferramenta, ela é emprestada, e você terá que dar conta dela a Deus, aquele que te emprestou. Você não é dono, você é mordomo. Então não tenha ciúme da ferramenta do outro, não tenha ciúme da ferramenta daquele ou daquela. Preserve a sua, ou seja, preserve aquela que o Senhor te deu para você está conduzindo como mordomo. Sua, entre aspas, só para você cuidar. Então cuide dela, porque um dia você terá que devolver a Deus. Naquele grande dia, não terá como você dizer, Senhor, ó, eu escondi, ó, Senhor, eu tinha medo, ó, Senhor. Ele vai dizer para você aquilo que ele diz por mordomo infiel. Aleluia. Mandou tirar o que ele tinha, deu para outro e lançou ele nas trevas exteriores, onde tinha ranger de dentes. Toma cuidado. Se nós negligenciarmos e guardarmos a ferramenta e não usarmos a ferramenta, o Senhor vai cobrar de nós. Eu creio que estou falando com pessoas que têm visão de crescimento, pessoas que querem trabalhar em conjunto, pessoas que convidam o seu pastor para estar com você nas suas decisões, pessoas que sabem que incidentes podem ocorrer e pessoas que sabem que a ferramenta
que Deus te deu é emprestada. Que Deus te abençoe. Fica esta reflexão. Um beijo no coração do pastor Fábio Costa. Deus abençoe.